amigos e amigas, está começando o primeiro episódio do videocast Recicla. Eu sou o Casé Pessini e meu amigo Matthew Shirts. Nós vamos conversar com uma série de notáveis e apresentar para todo mundo a solução de todos os problemas, o elixir universal, a reciclagem do lixo. Matthew, tá animado ou não? Eu tô animado, viu, Casé? Eu estava muito ansioso com a nossa estreia, afinal de contas a gente está num momento de democracia, estamos aí prestes a eleger novos prefeitos, novos vereadores, e não existe nada mais democrático do que o lixo. É gente de toda raça, de toda cor, gênero, crença, tendência, peso, classe social, não tem diferença. Todo mundo produz lixo, e não é pouco não, né, Matthew? Não é pouco não. E hoje nós temos um convidado muito especial para falar disso. A gente vai abrir a nossa série de programas aqui no nosso videocast Recicla com uma pessoa realmente muito especial. Eu vou rufar os tambores e Matthew vai introduzi-lo aqui na nossa sala virtual. É você, Matthew. Obrigado, Casé. Ricardo Abramovay, professor Ricardo Abramovay, é um professor da USP, professor da área de economia, é meu amigo, já faz algum tempo já, foi meu conselheiro no Planeta Sustentável, que é um projeto que eu ajudei a fazer na Editora Abril, e onde, de tanto bom conselho que ele nos deu, nós pedimos para publicar um livro dele, e publicamos um livro que virou um clássico instantâneo, que se chama Muito Além da Economia Verde. E foi traduzido, foi lançado no Rio +20, naquele grande evento no Rio de Janeiro, e depois traduzido, né, Ricardo, para o inglês. Ricardo... Por espanhol e depois para o inglês. Por espanhol e inglês. Ricardo, eu queria que você, que é uma especialista hoje escrevendo muito sobre a Amazônia e os desafios para preservar a Amazônia, é uma especialista na área de sustentabilidade, de lixo, publicamos um estudo seu chamado Lixo Zero também. Como você chegou nesses temas da sustentabilidade? E boa tarde. Boa tarde, Casé, boa tarde, Matheus. Eu estou acostumado a chamar o Matthew de Matheus. Exatamente. É uma alegria estar aqui com vocês. Bom, eu cheguei nesse tema pelo caminho da pesquisa, basicamente. Eu era pesquisador na área de desenvolvimento do interior, desenvolvimento rural, agricultura e desenvolvimento rural. E é muito comum que os pesquisadores em agricultura e desenvolvimento rural tenham migrado para a pesquisa em áreas socioambientais. Eu acho que a razão disso é que o estudo da agricultura e do desenvolvimento rural coloca você em contato com o tema da relação entre sociedade e natureza. E esse é um tema crucial para a nossa época. Talvez seja o desafio mais importante que a gente tem, a nossa geração e as gerações futuras. Quando o mundo tinha 2, 3 bilhões de habitantes, a natureza poderia ser considerada um recurso que você usava para produzir bens e serviços. No mundo com quase 8 bilhões de habitantes, caminhando possivelmente para 11 bilhões de habitantes até o final do século, não dá mais para você chamar a natureza de recursos, como se a natureza fosse eternamente renovável. Você pode fazer o que você quiser, que depois você vai lá e conserta. Essa ideia de que você tem os recursos não renováveis, petróleo, ferro, cobre, e os renováveis, que são os derivados da vida, essa ideia é uma ideia ultrapassada. Hoje, as maiores ameaças do nosso modo de vida e da nossa economia são as ameaças que pesam não só sobre nós, mas sobre a vida no planeta. Uhum. E a gente sabe que o planeta vai continuar, né? O planeta, a gente está preocupado em salvar a vida humana, porque a gente, é ou não é? Ou estou errado?
Porque o planeta atravessou O planeta vai continuar, extinções o planeta em já massa, passou. vai continuar. Pô. O A planeta gente fica já falando, não, passou vamos por coisas salvar o piores, planeta. né? A gente não vai salvar o Você tem planeta, toda a gente vai razão. salvar a nossa pele. Claro, o planeta Agora, já a passou por situação, coisas piores. agora, a Do que situação é as muito que a gente difícil, né, está fazendo. Ricardo? Diga lá. Assim, a pergunta que a gente vai abrir é: dá tempo ainda de salvar o mundo? Porque assim, só nós brasileiros produzimos 80 milhões de toneladas de lixo por ano. O mundo inteiro está produzindo 1,5 bilhão de toneladas de lixo por ano. Será que a gente vai acabar como aquele filme da Pixar, ou aquele Wall-E, soterrados no lixo, ou a gente vai conseguir sair disso? Se a gente continuar do jeito que está, vai ser muito difícil. Sobretudo porque não é democrática, né, a produção de lixo. No início você falou, bom, se tem uma coisa que todo mundo faz é produzir lixo, é verdade, todo mundo produz lixo. É diferente de um animal numa floresta. Numa floresta não se produz lixo, a floresta não tem lixo. A floresta, ela incorpora todos os rejeitos, tudo que acontece dentro da floresta é reciclado no interior da própria floresta. Não é o nosso caso. Só que há uma diferença muito grande entre quem consome, quem mora num cômodo com 4, 5 pessoas, ou 2 cômodos, etc., e quem mora em casas grandes, tem carro, faz compras nos supermercados permanentemente. Quer dizer, a produção de lixo é muito desigual. Será que vai dar tempo de nós consertarmos isso? Primeira coisa para responder essa pergunta é o seguinte: ninguém sabe. Quem diz que não vai dar tempo está fazendo uma projeção do que acontece hoje para o futuro. Só que numa sociedade cada vez mais complexa, e complexa não é a mesma coisa que complicado. Complexa quer dizer, você tem elementos interagindo sobre os quais você não tem sequer conhecimento. Você tem um conjunto de elementos que, quando você percebe, eles emergiram e aí, retrospectivamente, você diz, puxa vida, como é que eu não vi o que aconteceu? Claro, mas não era visível. A era digital, por exemplo, é um resultado dessa complexidade. Da mesma forma, ninguém podia prever que o Muro de Berlim ia cair, e assim por diante. Então, quem diz não vai dar tempo, é que tem bola de cristal. Como ninguém tem bola de cristal, a verdade é que ninguém sabe se vai dar tempo ou não. Da mesma forma que quem diz, não, deixa, a humanidade sempre resolveu os problemas que teve pela frente, e não é agora, com inteligência artificial, com todas as tecnologias que nós possuímos, que a humanidade vai deixar de resolver os problemas atuais. Deixa que está tudo resolvido. Esse também está fazendo papel de bobo. Tá certo? Então, a verdade é a seguinte: nós não sabemos se vai dar certo ou não. A única coisa que a gente pode fazer é, ter esperança, que não é a mesma coisa que otimismo. Esperança significa que você consegue vislumbrar no que está em volta de você brechas pelas quais você pode modificar justamente esse sistema complexo. Um dos grandes desafios é onde estão as alavancas para você modificar estes sistemas complexos. Não tem receita para isso, é uma mistura de ciência, intuição, sorte, enfim. Mas a gente tem que apostar que vai dar certo, pelo que a gente fizer, claro. Ô, Ricardo, me diz, onde estão as alavancas? As alavancas mais importantes estão na sociedade civil. Por quê? Na sociedade civil no seguinte sentido: é justamente da pressão que a sociedade exerce sobre os governos, sobre o corpo de políticos, sobre o sistema judiciário, mas também sobre as empresas, muito importante a pressão exercida sobre as empresas, que você tem mudanças de comportamentos. Eu acho que é um equívoco a ideia de que as empresas são avessas a mudanças. As empresas estão o tempo todo antenadas no que está acontecendo, não só pelo sistema de preços, mas também do ponto de vista
da cultura humana. E as empresas não são caixas pretas fechadas que a gente não pode saber o que tem lá dentro e que só querem lucro. Não, as empresas também são ambientes movidos por repertórios culturais sobre os quais a gente pode exercer influência. Isso está acontecendo hoje de uma maneira significativa, quando, por exemplo, você tem um número crescente de empresas que está buscando soluções apoiadas na ciência, soluções compatíveis com sistemas regenerativos daquilo que o crescimento econômico até aqui vem destruindo, assim como você tem empresas que não estão nem aí. Por exemplo, as petrolíferas continuam apostando e investindo em petróleo como se as mudanças climáticas fossem algo para sei lá quando, entendeu? Quando todo mundo sabe que as mudanças climáticas já estão provocando danos nas sociedades humanas e para a vida de maneira geral que são muito, muito fortes. Então, quais são as alavancas? Concretamente, o que você tem que fazer para mudar? Isso depende muito de conjuntura, mas a base é a mobilização cidadã. E o problema da mobilização cidadã é que ela não é unívoca. Você tem mobilizações cidadãs que podem ser profundamente destrutivas, como o movimento de apoio à extrema-direita que está acontecendo em vários países do mundo, inclusive aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Hungria, na Polônia, na Turquia, na Índia, na Rússia e assim por diante. Então, eu acho que um dos segredos mais importantes dessa mobilização é você conseguir juntar a mobilização da sociedade civil com sistemas de discussão esclarecida sobre temas importantes. Isso, por exemplo, acaba de acontecer na Grã-Bretanha e na França, onde foi convocada uma convenção de cidadãos para discutir mudanças climáticas. Como é que funciona isso? Você faz o seguinte, você sorteia, vai dizer, pô, mas o sorteio é mais inteligente do que as pessoas? Ele pode não ser mais inteligente, mas ele é mais representativo do que os métodos convencionais de escolha de representantes. Na França, que é uma experiência que eu conheço bem, mas isso aconteceu na Grã-Bretanha e aconteceu nos últimos 20 anos, você tem mais de 200 experiências nessa direção. Você sorteia 150 pessoas e o que acontece? Essas pessoas não são representantes do povo, elas são sorteadas, seja por telefone celular, você tem técnicas rigorosas de sorteio. Essas pessoas têm um tema pela frente, mudanças climáticas, elas têm um tempo, 3 meses, 6 meses, 9 meses, convocam especialistas, ouvem os especialistas, discutem entre si e estabelecem um relatório. E o interessante é que esse relatório é um relatório que não tem nada de ultra-radical. Por quê? Porque, como a composição dessas pessoas é muito expressiva do que é a sociedade, você vai ter que ter uma discussão entre as diversas vertentes da cultura daquela sociedade, expressas naquelas 150 pessoas. E os resultados são muito interessantes, tanto na Convenção Cidadã Francesa como na Britânica. Os resultados para políticas de mudanças climáticas, por exemplo, foi bem bacana. Ricardo, como que a gente poderia fazer isso com o lixo? Quais seriam, se você fosse sorteado, não uma especialista, eu quero você sorteado e tal, que você defenderia como uma solução para a questão do lixo? E quão grave é a questão do lixo no Brasil? A questão do lixo no Brasil é extremamente grave. É extremamente grave do ponto de vista da poluição em si, e é extremamente grave porque ela expressa uma desmoralização do corpo político que é inaceitável numa sociedade moderna. Nós tivemos leis que acabariam com os lixões. Acho que a lei era para acabar com os lixões, se eu não me engano, era 2014. E a gente continua
acabando com isso. E essa ênfase nos lixões Continua também... sem acabar também, com isso. E sem acabar. E essa ênfase nos lixões também é equivocada. Por quê? Porque quando você diz assim, não, o nosso grande desafio é acabar com o lixão, tudo se passa como se produzir lixo fosse algo normal e a única questão, o único problema fosse a destinação do lixo. Então, o lixão é uma destinação ruim, o certo é fazer uma destinação adequada, que são os aterros sanitários, etc, etc. Hoje, na Europa, você paga para levar o lixo para o aterro sanitário. Qual é a questão que está em torno do lixo? E aí, para discutir essa questão em torno do lixo, a minha inspiração é, sobretudo, um livro de um arquiteto americano, William McDonnell, e um químico alemão que veio várias vezes ao Brasil, Mark Braungarten, e cujo título, eu acho que ele não é passível de ser traduzido em línguas latinas. Não é recycling, não é reciclar, é upcycling. Como é que faz para traduzir upcycling, Matheus? A gente fala upcycling aqui. Significa o seguinte. É. Pois é. E tem uma parte nesse livro que eu acho que é valiosa, que é o seguinte, ele diz, qualquer projeto, seja pessoal, seja de um pequeno grupo, seja de uma nação do mundo, seu ponto de partida tem que ser valores. Quais são os valores que nós queremos defender quando nós falamos de lixo? O Japão é uma sociedade que fez uma opção, por lei, de ter uma relação saudável com os materiais dos quais depende a sua riqueza. Isso é um valor. Isso é um valor. Você quer ter uma relação saudável com os materiais dos quais depende a sua riqueza. Deste valor decorre um princípio, que é o princípio do poluidor pagador, ou seja, quem polui tem que pagar. Desse princípio vão decorrer uma série de objetivos. Tá bom, então eu vou fazer tal coisa, e aí você vai ter estratégias, táticas, e no fim você vai ter medidas para ver se você alcançou. Ricardo, explica um pouco melhor isso para a gente. O poluidor pagador é a empresa que produz? Esse é o pagador? Então, se o valor básico é eu quero uma sociedade saudável do ponto de vista da relação com os meios materiais e bióticos dos quais depende a sua riqueza, e se daí deriva o princípio do poluidor pagador, significa, na prática, que quem oferece para a sociedade, no sistema econômico, bens e serviços, tem que se responsabilizar pela destinação dos remanescentes do consumo desses bens e serviços. Quer dizer, não dá para eu dizer assim, olha, eu te vendo refrigerante, tá certo? E vou lucrar com a venda do refrigerante. Agora, o que vai acontecer com a garrafa de refrigerante depois que você tomar o refrigerante? Isso não é problema meu. Isso é um problema teu e da prefeitura da tua cidade. Vocês que se virem. A única coisa que eu estou fazendo aqui é vender o refrigerante. A Europa só avançou na gestão de resíduos sólidos porque aplicou esse princípio. E aplicou esse princípio como? Formando uma organização pública, mas não estatal, responsável pela coleta nos domicílios dos remanescentes do consumo, ou seja, da garrafinha, da latinha, etc., etc. E mais do que isso, responsável por informar os consumidores sobre o que eles devem fazer com os produtos uma vez esse consumo realizado. Porque tudo se passa como se eu, como cidadão individual, tivesse que saber o que eu faço com a minha escova de dente depois que eu já a usei. Eu nunca vi uma propaganda na televisão. Eu vejo propaganda na televisão de escova de dente, de pasta de dentes o tempo todo, nas revistas, etc. Eu nunca vi uma propaganda dizendo o que você faz depois que você terminar. Pasta de dente é reciclável?
Tá Escova de certo? Você dente deve não é, jogar isso no né? Estava lixo. conversando com uma amiga outro dia, ela falou que não, você tem que usar uma escova de bambu, porque você não recicla o plástico da escova, não, é uma loucura, né? O Você nosso sabe, Mahatma Ricardo, Gandhi, né? O Gandhi. você falou do Japão, eu tive uma experiência no Japão bem interessante, assim, eu estava em Shinjuku, Harajuku, não lembra? Aquela esquina gigantesca que tem pessoas cruzando de todos os lados, estava muito quente, eu comprei um sorvete, e aí eu tomei o sorvete e tal, eu, cara, onde eu vou Cadê o jogar, né? lixinho? Não tinha lixo, cara. Não Eu tem falei, ué, mas lixo. não tem lixo, pô, mas cara é louco, como não tem lixo, né? A gente falando no Brasil, pô, tem que ter uma lixeira em cada lugar. Não, as pessoas carregam o seu próprio lixo, né? Você tomou o sorvete, você põe aí dentro de um saquinho até você chegar na sua casa, sei lá. E foi aquilo muito impressionante, porque eu não vi nenhuma lixeira, mas também não tinha nenhum lixo no chão. Eu moro perto da Praça Pan-Americana. É muito impressionante no fim de semana a quantidade de coisas do McDonald's no chão. Eles encheram de lixeira. Só que é tanta gente, agora não, né? Porque fechou com a pandemia. Mas é tanta gente que as lixeiras enchem logo, as pessoas têm esse hábito, essa cultura. Mas veja, não é uma cultura porque o brasileiro é mal educado, porque isso nasceu com o brasileiro, não. É uma cultura porque você não tem uma orientação empresarial no sentido diferente como você teve na Europa e não teve nos Estados Unidos. Por que na Uhum. Europa os problemas ligados a resíduos sólidos avançaram muito mais que nos Estados Unidos? Porque nos Estados Unidos, em nome da liberdade individual, você não tem esse tipo de sistema. E uma coisa importante a dizer é o seguinte, que quando você obriga que o fabricante se responsabilize pelo remanescente do consumo, a consequência disso é que o fabricante vai ter que pensar muito bem em que tipo de embalagem ele vai oferecer para você. Porque se ele é o responsável pela destinação do remanescente do consumo, tá certo? A tendência, então, é que ele procure fazer uma embalagem que facilite a vida dele também, a hora que ele for coletar, tá certo? Enquanto que, se a responsabilidade for tua ou da prefeitura, ele não está nem aí. A embalagem vai ser o mais bonita possível, mais cheia de papel possível, Para etc. vender, né? Tá certo? Então, Então, para vender. a gente começando a alinhar assim as necessidades, a força principal nesse momento que você está colocando é justamente o setor público, né? O setor público fazer a legislação e a campanha de informação, seria isso? Pelo menos começar por ali para pressionar a iniciativa privada e depois também educar o consumidor, porque a gente tem uma pesquisa aqui do Ibope dizendo que 66% dos brasileiros sabem pouco ou nada sobre reciclagem. De quem é essa responsabilidade, então? Quem deve informar? São as empresas. Primeiro lugar são as empresas. Eu acho que é uma posição que é adotada por grandes empresas que militam nessa área, que formaram organizações nessa área, que chegaram a se vincular a organizações de catadores nessa área, com a ideia seguinte: nós vamos dar uma força para os catadores, e aí o problema é da prefeitura e do cidadão. Quando, na verdade, se a coisa, se da mesma forma que as empresas estão começando a mudar com relação a mudanças climáticas, ou seja, a ter cada vez mais parâmetros, a fazer balanço de carbono, a ter compromissos no tempo de reduzir as suas emissões, etc., isso tem que ser feito com relação ao lixo. E não adianta dizer, isso vai ser feito porque a prefeitura vai investir tanto. Nos Estados Unidos, justamente quando se contou com as prefeituras para fazer isso, não tem como os orçamentos das prefeituras darem conta disso aí. Isso é uma coisa que tem que ser custo para a empresa. Mas aí você vai dizer, pô, é custo para a empresa? Mas então vai encarecer a vida do consumidor. Claro que vai encarecer a vida do consumidor e tem que encarecer a vida do consumidor, porque quando você provoca um prejuízo público, você tem que pagar por isso. Não adianta você provocar o prejuízo e dizer a prefeitura paga, tá certo? Esse prejuízo tem que ser pago por quem o provocou. Então você tem uma cadeia que liga o consumo à empresa, e o que está acontecendo no Brasil é que as empresas
tendem a tirar, sobretudo as empresas ligadas ao sistema de consumo, tendem a tirar o corpo fora dessa história. E não é uma invencionice esse negócio que eu estou falando, porque já acontece em alguns setores. Quais setores? Pneumático. Quando você vai trocar o pneu do seu carro numa borracharia, o borracheiro, eu na minha infância, eu lembro que era uma espécie de um hábito, as pessoas jogavam pneu no rio. O Rio Pinheiro do Rio Tietê estava cheio de pneu, era um negócio assim, impressionante. Hoje isso não acontece mais, ou acontece numa escala muito menor. De qualquer maneira, em São Paulo, acho que não acontece mais. Na Amazônia ainda é meio complicado esse negócio. Não acontece por quê? Porque tem um sistema em que o borracheiro ele repassa esse pneu que não tem mais uso para uma organização, que não é uma organização estatal, é uma organização pública não estatal, privada, né? Que vai se responsabilizar pela reciclagem. Isso acontece com baterias automotivas no Brasil, com baterias automotivas, com embalagens de agrotóxicos, com pneumáticos, com óleo combustível. Quer dizer, claro, fazer isso com bens de consumo é muito mais complicado, porque aí você não tem esses pontos de concentração da coleta como você tem nesses produtos que eu falei. Tá bom, é mais complicado, mas tem que ser feito, apesar de ser mais complicado, porque senão a gente vai ficar soterrado numa montanha de lixo. Uhum. E, sobretudo, perder matéria. Quer dizer, a noção de lixo é uma noção equivocada nas sociedades contemporâneas. Você tem Eu ia perguntar isso, se a palavra lixo faz sentido, se a gente não deveria começar a mudar essa palavra. Exatamente, exatamente. É uma riqueza que você tem correntes de pensamento. Aí, entre os especialistas, você tem basicamente duas visões. Uma visão é que não tem jeito, você tem que produzir lixo e você tem que conseguir reciclar. Mas você tem uma outra visão cada vez mais forte, que se a pergunta do cara que está fabricando alguma coisa for: e depois que o consumidor usar isso que eu estou fabricando, o que vai acontecer? Essa pergunta não tem que ser feita pelo consumidor, essa pergunta tem que ser feita pelo fabricante. E hoje existem movimentos muito importantes nessa direção, e há uma organização chamada Fundação Ellen MacArthur, que tem uma história bonita. Ellen MacArthur era uma navegadora que fez a circunnavegação do globo, foi campeã olímpica de veleiro, e ela usou a imagem do veleiro como um lugar em que ela não poderia se reabastecer para fazer uma analogia com o próprio planeta. Isso foi em 2005. Ela fez um périplo, foi a grandes empresas, etc. Em 2010, ela lançou um movimento pela economia circular. A economia circular é o contrário da economia linear, ou seja, do extrai, transforma, usa e joga fora. Não tem fora. Então, a economia circular é quando você vai extrair e usar, você já tem que conceber o produto para que ele possa ser reusado ou para que uma parcela mínima dele seja, de fato, descartada. Isso pode significar uma revolução extremamente importante nos métodos produtivos, e isso se transformou em política pública da União Europeia, da China, e vamos ver se entra no Green New Deal norte-americano se o Biden ganhar a eleição. Vai ganhar. Eu não sei se vai entrar no Green New Deal, mas vai entrar no nosso próximo episódio, hein? Da semana que vem, a gente vai conversar com o Carlo, ele que é diretor executivo do Pacto Global da ONU aqui no Brasil. A gente vai falar justamente sobre isso, sobre economia circular. Matthew Shurtz, o que a gente vai fazer agora, Matthew? Como é que tipo de palavra a gente vai usar para definir o lixo agora? Ricardo, isso eu não sei, mas eu achei muito interessante essa sua posição, que na verdade a gente deveria estar pressionando as empresas e cobrando do McDonald's a questão do lixo. E cobrando do McDonald's, talvez, uma campanha publicitária, por exemplo.
coisa que a gente nunca viu. É isso que você Claro, propõe? quer dizer, Muito claro, mais do quer que dizer, a prefeitura, muito mais do que o governador, e mesmo a lei federal, era cobrar as empresas. claro. Obviamente, o Estado tem um papel extremamente importante no sentido de estabelecer parâmetros, estabelecer regras, etc, etc. Agora, se as empresas não tiverem uma cultura e um conjunto de dispositivos nessa direção, o que vai acontecer é que os estados vão fazer promessas, como tem feito até aqui. E, no fundo, a nossa lei de resíduos sólidos, que ficou 20 anos sendo discutida no Congresso, quando ela foi aprovada, ela tinha que ser aprovada, digamos assim, radicalizando esse princípio do poluidor pagador. Mas não, ela foi aprovada dizendo que nós temos uma responsabilidade compartilhada, como se a responsabilidade do consumidor fosse a mesma que a responsabilidade da empresa e do poder público. E não é, porque o consumidor, sobretudo dos seus hábitos de consumo, ele é um indivíduo. Então, o poder que ele tem é muito pequeno. Claro, ele tem algum poder, ele pode reciclar, ele deve reciclar, ninguém vai recomendar que as pessoas não reciclem. Mas é uma ilusão achar que se você fizer a cabeça do consumidor, se você deixar todo mundo bem consciente, aí as empresas vão perceber que o consumidor mudou e elas mudam. Isso é um discurso cínico, isso é um discurso de quem não quer mudar as coisas. Uhum. Você falou sobre incentivos aí, né, Ricardo? Sobre incentivos para que as empresas tomem as medidas necessárias para diminuir o seu impacto no meio ambiente. Eu acho que essa ideia do incentivo é muito interessante. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o caso do alumínio, por exemplo. O caso do alumínio parece ser um caso clássico de que houve incentivo para que fosse possível a reciclagem chegar no nível de 98% no Brasil, né? Ao mesmo tempo houve quem coletasse as latinhas de alumínio, ou seja, você tem uma população que infelizmente vive de coletar latinha de alumínio. Eu digo isso pelo seguinte, em São Francisco também existe coleta seletiva feita por catadores de lixo, mas aí é diferente, porque nós temos que militar para que o sujeito que cata resíduo na rua, ele se torne um gestor de resíduos e não um miserável que está indo atrás da latinha de Coca-Cola ou de cerveja para não morrer de fome. Essa é uma diferença muito importante. Ou seja, se você considerar que as ruas vão ser lugares onde haverá resíduos sólidos, é válido, eu acho que é interessante você formar uma massa de pessoas especialistas em coletar isso. Isso junto. Eu me lembro que uma vez eu vi um vídeo indiano de uma catadora de resíduos sólidos na Índia, e ela mostrava uma embalagem de isopor com plástico para o filme e dizia assim, será que o cara que pensou em fabricar isso não imaginou que isso aqui não poderia ser fabricado? Isopor é uma coisa que não poderia ser usada porque não tem para onde ir, não tem como reciclar, etc. Então, o caso do alumínio, eu não sei se o sucesso dele é devido a uma opção tecnológica em direção a menos lixo, ou se é devido ao fato de que você tem uma população miserável que vive de catar alumínio na rua. Ô, Ricardo, vamos falar um pouco de plástico. Nós corremos o risco de ser soterrados, né? Nos oceanos, sobretudo. Nos oceanos, sobretudo. Como é que a gente faz para enfrentar essa questão? A Fundação Ellen MacArthur lançou relatórios a respeito de plástico. A verdade é que nós precisamos em grande... Você tem aí um dilema muito importante que é você precisa de muitas coisas feitas com plástico, inclusive porque como cada vez mais
nos domicílios individuais, né, as pessoas morando sozinhas, etc. Você compra porções pequenas, isso exige muito plástico. Então, uma primeira coisa, obviamente, é só usar plástico quando for indispensável e quando isso não comprometer quer dizer, quando você evitar o uso do plástico sempre que possível. Agora, o plástico também está muito associado a certos tipos de produtos, ultraprocessados, alimentos ultraprocessados que são nocivos à saúde, costumam ser alimentos veiculados com muito plástico. Isso também é uma coisa que precisa ser bolachinha, salgadinho, refrigerantes, tá certo? São as garrafas plásticas de refrigerante. A outra coisa, você tem correntes que preconizam uma volta ao vidro. Quer dizer, a ideia, tem cidades americanas que aboliram, quase proibiram, não sei se chegaram a proibir, Matheus deve saber isso melhor que eu, na Califórnia, que aboliram o consumo de água por causa do plástico, tá certo? Aí as empresas... Água engarrafada, sim. Água engarrafada, exatamente, água engarrafada por causa do plástico. Então, você tem um impulso ao consumo, por exemplo, a Coca-Cola estava fazendo uma campanha nos Estados Unidos contra esse hábito americano de que você senta na mesa, a pessoa te serve água com gelo. Entendeu? Por que isso? Faz o cara pedir um refrigerante. Entende? Ela estava iniciando uma campanha que é um absurdo, que é um completo absurdo do ponto de vista nutricional, etc. Aí o cara vai dizer, não, mas isso cria emprego. Não, mas não é assim que se cria emprego. Não é você prejudicando a vida da sociedade e a saúde das pessoas que você deve criar emprego. Então, hoje as Nações Unidas têm uma coisa muito importante, que é One Planet, One Health, que é a ideia de que a saúde humana não é um setor à parte. A saúde humana está ligada organicamente à manutenção da biodiversidade e à manutenção de padrões de consumo que respondam à manutenção da biodiversidade. Inclusive, você tem uma junção entre agências das Nações Unidas que estão procurando abordar conjuntamente esses problemas. Quer dizer, não dá mais para você dizer assim, eu sou fabricante de refrigerante, eu estou oferecendo refrigerante. Se isso engorda, isso é um problema do Ministério da Saúde. Eu não tenho nada a ver com isso. Não. Esse é o raciocínio de quando o mundo tinha 2 bilhões de habitantes. Num mundo cheio, todo mundo vai ter que se preocupar com o todo. Porque e você não vai poder ter uma visão compartimentada do todo, que é o que acontece hoje. Né? Fala da Amazônia para a gente. A questão lá do lixo é diferente do que nas cidades do Sul. Como é que você vê isso? Né? Porque como a Amazônia é a região mais pobre do Brasil, as pessoas acham que é o Nordeste, mas não, é a Amazônia, onde estão os piores indicadores sociais, onde uma parte imensa, embora seja a maior bacia hidrográfica do mundo, uma parte imensa da população não tem acesso à água potável, onde as cidades são violentas, você teve uma migração da violência para a Amazônia, um negócio... E, portanto, se no Sudeste, ao menos foi possível, no Sudeste, no Sul, no Centro-Oeste, praticamente acabar com os lixões, no Nordeste e na Amazônia, não. Os lixões continuam, enfim, continuam. E as cidades na Amazônia têm problemas muito sérios de resíduos sólidos. É complicado isso, né? Ô, Ricardo, estou esperando um momento aí que você vai falar alguma coisa que vai dar esperança para a gente achar as fendas lá no caminho do sistema que você falou. Mas uma coisa que eu queria te perguntar é sobre
Bom, essa diferença gritante que a gente tem, né? A gente é um país continental e tem diferenças muito grandes econômicas e os desafios são gigantescos e são muito diferentes. Então, de um lado você tem, por exemplo, a Amazônia, como você falou, ainda focada nos lixões e sem saneamento básico, sem acesso à água e tudo mais, e a gente ainda tem o Sudeste, por exemplo, São Paulo, a gente tem duas usinas de reciclagem com capacidade para até 250 toneladas, mas que estão na metade porque enfim, o material que é para ser reciclado não chega lá. As pessoas não reciclam, não entregam aos caminhões. Como é que a gente resolve isso, né? Como é que Pois é, será que existe? é engraçado, Casei, porque eu acho que aquilo que eu estou colocando, inspirado na economia circular, etc., tudo isso são fatores de muita esperança, no seguinte sentido. Uma coisa é você dizer o seguinte, o que nós já emitimos de gases de efeito estufa e o que nós vamos emitir vai nos levar ao aumento de temperatura de mais de 2 graus, então vão acontecer eventos climáticos extremos, etc, etc. Provavelmente isso é verdade. No caso dos resíduos sólidos, é muito mais ao alcance do que nós podemos fazer a resolução dos problemas. O mais importante é este engajamento das empresas no sentido de que elas assumam os custos derivados da existência de tanto resíduo, em primeiro lugar. Você tem um outro problema que se refere aos resíduos orgânicos, que é muito difícil lidar com resíduos orgânicos, mas também não é uma coisa que não tenha solução. Os resíduos orgânicos podem ser úteis na produção de fertilizantes orgânicos, há um movimento global no sentido de que a produção, uma parte da produção agropecuária, sobretudo de hortigranjeiros, vá para as cidades, ou seja, desde a agricultura vertical até áreas que você possa dedicar para a agricultura, tudo isso vai precisar de fertilizantes e você poderá utilizar fertilizantes orgânicos. As pessoas em casa podem ter seus minhocários, etc, etc. Agora, se as empresas se envolverem com o tema e tiverem uma mentalidade de upcycle e não de recycle, porque a mentalidade do recycle é assim, você tem a garrafa PET vai se transformar num tecido e depois desse tecido vai acontecer o quê? Você não tem o que fazer com ele, é lixão. Então, esse e depois é algo que as empresas podem se perguntar e têm que se perguntar. Claro, isso depende de pressão social, mas de pressão social sobre as empresas, tá certo? E uma mudança de comportamento empresarial nesse sentido é alguma coisa que pode levar a uma mudança de comportamento no conjunto da sociedade. Isso é que é importante, muito mais do que mensagens publicitárias vindas de governos, que é uma coisa que tem uma credibilidade baixa, enfim, tá certo? As pessoas têm, é mais verdadeiro se isso vem de uma empresa que está assumindo custos, que está assumindo os custos, que está, digamos assim, está sentindo isso no bolso, na veia. A capacidade de transmitir esse sentimento ao cidadão, ao consumidor, é muito maior do que a capacidade de o governo fazer isso. O que não significa que não tenha que ter lei sobre isso, claro que tem. Ricardo, uma coisa que me parece que me dá um certo desespero, e isso vale para o lixo, vale para a questão climática, vale em várias áreas. Você, assim, por exemplo, vamos supor que a gente queira responsabilizar, como você propõe, as empresas pelos resíduos. O princípio de produtor-pagador e tal. Mas quando você leva essa lei enfrenta o lobby, enfrenta empresas muito bem organizadas e com recursos para derrubar
esse tipo de iniciativa que eles costumam ver simplesmente como um imenso custo. Isso vai me custar muito caro e, portanto, eu sou contra. Isso vai diminuir o consumo do meu refrigerante, de qualquer coisa. A gente viu isso várias vezes. A gente viu campanhas para proibir, diminuir, cobrar sacolas plásticas sendo combatidas pelo lobby do plástico. Por quê? Porque vai diminuir o número de sacos plásticos que eu vendo e tal. Como é que a gente enfrenta esse tipo? E no fim, parece que as pessoas mais interessadas vencem. Eu estou falando loucura? Você acha que eu tenho um pouco de razão nisso? Eu acho que sim, mas ao mesmo tempo, se a gente. O nosso problema não é que as empresas estejam paradas diante do que está acontecendo ou que as legislações estejam imobilizadas diante do que está acontecendo. Nosso problema é que, apesar de as empresas já estarem fazendo muito, então, em termos de mudanças climáticas, em termos de biodiversidade, etc., o que elas estão fazendo entra num tempo que é incompatível com o ritmo de avanço da destruição pela qual nós estamos passando. Algumas das figuras mais notáveis da comunidade internacional contemporânea, a Cristiana Figueres, por exemplo, que lançou um livro, eles estão dizendo o seguinte: nós temos essa década para iniciar a reversão das coisas. Isso está acontecendo? Em parte, sim. Tudo indica que nós estamos chegando ao pico de consumo de combustíveis fósseis. Tá certo? A China está se comprometendo a chegar a esse pico de consumo de combustíveis fósseis até 2030 e a neutralizar suas emissões de carbono até 2060. A Europa tinha um objetivo de redução das emissões em 45% entre 1990 e 2030, aumentou para 55% e se compromete a neutralizar as emissões até 2050. Os Estados Unidos, caso o Biden seja eleito, e veja como são as coisas, a proposta de Green New Deal foi uma proposta apresentada pela Alexandria Ocasio-Cortez e pela Kamala Harris um ano atrás, e era uma proposta minoritária, uma coisa da esquerda do Partido Democrata, e foi assumida pelo Biden. Então, eu acho que nós estamos tendo um avanço muito importante. A descarbonização da economia europeia não é uma coisa que seja factível dentro do sistema atual. Eles estão fazendo modificações extremamente importantes no sistema produtivo para que você consiga descarbonizar a economia europeia até 2050. E isso, para o Brasil, que deveria ser, a reação dos brasileiros diante disso, deveria ser, pô, que bárbaro que isso está acontecendo. Só que o Brasil está indo exatamente na contramão dessa tendência. Isso, e eu não falei da Índia. A Índia também está fazendo, apesar de ser toda a questão do nacionalismo, da questão política na Índia, que é complicadíssima, etc., do ponto de vista da economia de baixo carbono, as mudanças que a Índia está promovendo são impressionantes. Quando terminou a Conferência de Paris, em 2015, o Narendra Modi chamou os 30 mais importantes cientistas da Índia e disse: olha, eu me comprometi com tais e tais objetivos e preciso de ciência para isso. Tá certo? Bom, nós nunca tivemos nada parecido, e pior, nós nos comportamos como se esse problema não fosse nosso. Quer dizer, teve um tempo em que no Brasil era muito habitual dizer o seguinte: nós temos combustível limpo, nós temos matriz energética limpa,
E o problema das mudanças climáticas é um problema dos americanos, dos europeus e dos chineses, não é um problema nosso. Só que resolver, tem um dado aí muito importante que é o seguinte: metade das emissões de gases de efeito estufa do Brasil derivam de desmatamento. Nos países que eu acabo de citar, na China, na Índia, nos Estados Unidos, na União Europeia, etc., o grosso das emissões de gases de efeito estufa vem do sistema energético, do sistema de transportes e do sistema de calefação. Para você mudar isso, você precisa de muita ciência e muita tecnologia. O resultado é que esses países estão passando por revoluções tecnológicas impressionantes. Você vê o caso da Alemanha com relação à matriz de transportes, né, que está tendo mudanças muito importantes, derivadas da luta contra as mudanças climáticas. E nós estamos ficando para trás. A nossa discussão é desmatamento na Amazônia. Tá certo? E todo esse avanço tecnológico que vai acabar incidindo sobre resíduos sólidos. Por quê? Porque, claro, uma sociedade tecnologicamente mais avançada, por exemplo, uma sociedade onde o sistema de mobilidade não seja baseado em combustíveis fósseis, você tem e sim no sistema elétrico, você tem muito menos oficinas mecânicas, os carros quebram menos, se desgastam menos, tem menos resíduo. Nós estamos ficando para trás nesse sentido. E o lixo zero é uma utopia ou você acredita que seja possível mesmo? Ou se não é possível, é necessário? Tem que ser possível, assim como, claro, não é tão simples como o desmatamento zero. O desmatamento zero tem que ser alcançado hoje, tá certo? É absurdo continuar desmatando. Quem diz isso não sou eu, são agricultores, é o mundo que está dizendo isso. No caso dos resíduos sólidos, é muito mais complicado porque justamente exige um conjunto de inovações tecnológicas que vão na direção do reaproveitamento a partir dos materiais a partir dos quais você oferece bens e serviços para a sociedade. Mas isso tem que ser alcançado e justamente a gente tem uma inteligência na área de engenharia, na área de química, de biologia, etc., que tem que nos permitir que os sistemas naturais convivam com um mundo no qual vivem 11 bilhões de pessoas. Né? Uhum. Muito bom. Você tem mais alguma pergunta, Cazé? Como é que a gente sai dessa? Você está propondo, Ricardo, que tem uma agenda, você está dizendo, se eu estou entendendo, acho que eu estou, tem uma agenda mundial que liga a alta tecnologia com uma transição para a economia de baixo carbono, muito importante, e nós estamos, no Brasil, ficando por fora dessa economia, é isso? É isso, com a gravidade de que nós somos os detentores da maior biodiversidade do planeta. E o que acontece hoje? A Amazônia está fora do radar da bioeconomia global. Quando você fala em bioeconomia, você está falando de etanol, você está falando de etanol de cana-de-açúcar, etanol de milho, novos materiais, plásticos verdes, etc. Me cita um produto da Amazônia importante na bioeconomia contemporânea. Claro, você tem a castanha, você tem o açaí, que são produtos de consumo. Agora, do ponto de vista de inovações tecnológicas pelas quais você possa fazer com que a ciência te permita conhecer melhor a vida e aproveitar e utilizar melhor a vida no sentido de preservar a biodiversidade e oferecer bens e serviços úteis, a Amazônia está fora completamente do radar. Então, o que eu estou dizendo é que nós precisamos de um modelo de crescimento econômico que se apoie em ciência, em tecnologia, em reutilização das coisas a partir do conhecimento. É uma economia do conhecimento aplicada ao fato de que nós somos um país tropical.
A gente fez isso? Em parte fez. A nossa agricultura é uma agricultura moderna, a Embrapa é a maior empresa de pesquisa do hemisfério sul, etc. Só que nós estamos com o radar antenado em tecnologias que são tecnologias do século XX. O século XXI não está indo na direção de grandes extensões culturais, de grandes concentrações de produção animal, etc. A direção está sendo outra, e esse bonde nós estamos perdendo. Perfeito. Se depender da gente, a gente vai pegar esse bonde, né? É ou não é, Matthew? A gente está aqui justamente para isso. Com certeza. Estamos aqui para isso, mas eu acho que isso é muito importante o que ele disse. Quer dizer, o Brasil já fez isso uma vez. Você tinha um problema que você não tinha tecnologia para fazer agricultura nos trópicos. O que você fez? Você criou Embrapa, você criou um monte de instituto de pesquisa e o Brasil foi fundamental nisso. E temos que fazer isso em uma nova escala para o século XXI, sem dúvida. Uhum. Sensacional. O caminho é pressionar os governos para que a gente tenha uma legislação que pressione as empresas e pressionar as empresas também para essa mudança. Que quem produz o lixo também seja responsável por recolocá-lo no sistema de produção. Sensacional, isso é o grande gancho para a nossa edição da semana que vem sobre economia circular. Ricardo Abramovay, muito obrigado pela sua presença aqui. Matthew Shurtz, muito obrigado também. Foi muito, vamos dizer, esperançoso, de certa forma, né? Porque descobrimos mais claramente o tamanho do problema em que nós estamos, mas sabemos que existem as fendas que você falou de luz para a gente buscar o caminho da solução. Isso é muito bom. Vocês querem falar mais alguma coisa, Matthew? Ricardo? É muito bom falar com você, Ricardo. Obrigado. Não, a última coisa que eu queria dizer é que um componente fundamental para tudo isso é a discussão esclarecida baseada em boa informação, em boa ciência, em ciência, simplesmente, sem qualificação, em ciência, no debate público, sem sectarismo, capacidade de ouvir vários pontos de vista e, sobretudo, a capacidade da gente fortalecer a nossa democracia e não deixar que a nossa democracia fique soterrada pelo autoritarismo que está vindo por aí. Isso é fundamental não é fundamental apenas para a vida política, para a vida cívica. Uma economia que vai crescer sem um debate público esclarecido é uma economia que vai ser uma economia predatória. Para que a gente tenha uma economia a serviço do bem-estar da sociedade, a gente precisa de muito debate público sobre o que e como a sociedade deve lidar com os recursos necessários para lhe oferecer os bens e serviços dos quais ela depende. E isso precisa de debate público para fazer. Uhum. Matthew, indica mais para o Ricardo não ter que ficar na posição de ficar indicando os livros dele. Indica você, Matthew, indica mais alguns títulos que o Ricardo escreveu, que vale a pena a gente passar aqui. O Ricardo... Fala, Ricardo. Eu estou com uma coluna no Tab Wall, eu tenho um site, ricardoabramovay.com, e lá eu ponho tudo que eu escrevo, e tem o livro Amazônia por uma Economia do Conhecimento da Natureza, que saiu no finzinho do ano passado, pela editora Elefante, é só encomendar, enfim. É uma tentativa de pensar sobre a Amazônia, que é um tema com o qual eu estou cada vez mais envolvido atualmente. Muito legal. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado, Matthew. Muito obrigado a vocês que nos assistiram, nos ouviram até agora. A gente segue aqui com a nossa missão de trazer informação de qualidade. Semana que vem tem mais um podcast para vocês. E lembrando que se você estiver em São Paulo, é só ligar para o 156 e se informar direitinho onde é que os dias que a coleta de lixo reciclável passa na sua casa, para você separar tudo bonitinho. Vamos encher aquelas fábricas de coleta seletiva que foram montadas aqui em São Paulo e que ainda estão vazias. Vamos nessa. Valeu. Um grande abraço, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado.